the dirt pile and I will pray that the soul can take 3 stone. Bom, cara, isso aí é um processo histórico, né? Quando a gente fala cartesiano, a gente está voltando aí ao século XVII, a René Descartes e toda a ciência como se formou pelo paradigma cartesiano, né? E aí isso vai reverberar aí também nas organizações e na segurança. Mas para a gente não falar muito em detalhes desse processo e dessa filosofia toda, que forma essa ciência, que forma esse modo operandi que a gente tem aí na segurança, a gente pode falar de uma maneira mais prática, né? Então, o cartesianismo ele vai ter uma prerrogativa, por exemplo, de separação, né? De separar o todo, né? O problema que a gente tem para enfrentar em partes e assim a gente entendendo as partes a gente vai conseguir compreender o funcionamento do todo. Algo que é muito útil na engenharia, por exemplo, que quando você pega um equipamento, uma máquina que já foi projetada por um humano, onde a razão humana foi aplicada, né, em suas limitações naquele objeto, é possível a gente conseguir compreender o funcionamento desse mecanismo, né, como a tecnologia. Mas quando a gente fala da segurança no cartesianismo, a gente está falando exatamente de aplicar, né, e usar esse caminho que as organizações usam, né, por exemplo, de departamentalizar a, a estrutura do sistema, que seria a organização, e é onde a segurança se coloca também nessa posição, né, como uma parte de um funcionamento do sistema. Mas aí ela só se auto-enxerga, né, por si, ela não consegue compreender que, na verdade, a segurança, quando a gente fala de segurança no sentido do fenômeno de segurança, ou seja, do resultado da segurança, ou seja, daquilo que de fato gera o valor em relação às ações de segurança, ela não está limitada a uma parcela do sistema, ela está espalhada, ou ela emerge, ou ela age, o fenômeno age em todo o sistema, em toda a organização. Então, aí, de fato, a própria estrutura paradigmática, né, ou seja, o próprio modelo que a segurança parte do pressuposto de compreender o problema já é, é um modelo recortado, um modelo limitado pela sua própria parte. Esse cartesianismo não se limita também nessa questão de departamentos, né, separados, mas ele é todo um pensamento, né? Então a gente pode reduzir ou dar um zoom maior, digamos assim, né? A gente usou ali como exemplo a organização que é o todo e dividimos em 3 departamentos porque fica fácil para a gente entender. Mas se você aumentar o zoom e chegar na visão de um indivíduo, você também continua tendo esse pensamento cartesiano de tentar entender a parte para resolver o problema que, por exemplo, o eletricista vai estar de frente ali. O que acontece é que é, a segurança nesse sentido de propriedade emergente do trabalho, dando esse exemplo que você colocou, é quando o eletricista começa a tentar resolver um problema, né, da própria atividade dele, e ele começa a se deparar, né, com tanto de componente que tem ali, por exemplo, o objeto que ele vai estar interagindo, e não somente o objeto, mas a forma com que ele está se relacionando, como que a empresa se estrutura, como que são os procedimentos que está influenciando para que ele vá ter essa interação com a atividade dele, são tantos componentes em andamento ao mesmo tempo, né, que é muito fácil para a segurança ir olhar, recortar uma parte, escrever no procedimento, dizer faça isso, mas quando ele está na realidade no mesmo momento, no mesmo tempo, quando tudo isso está funcionando ao mesmo tempo, ele se depara com uma série de condições não previsíveis, e essas condições previsíveis exigem que muitas vezes ele saia um pouco, desvie um pouco desse procedimento idealizado, observado por uma única por uma parte desse sistema, né, que está tentando enxergar, mas não consegue compreender esse funcionamento em tudo, vai entender que não é possível enxergar o todo. Então, essa incerteza natural desse processo e dessa dinâmica que acontece faz com que esse eletricista ele tenha que ter uma atuação adaptável. Então, à medida que aparecem os problemas que são imprevisíveis, ele vai se adaptando. Ele vai, por exemplo, uma ferramenta que hoje ele usou ontem, hoje ele vai usar, de repente ela
não está mais no mesmo estado que estava ontem. Né? Ou talvez ele usou a ferramenta no mês passado, quando ele pega a ferramenta está com problema, e aí ele tem que trocar a ferramenta. E a ferramenta, o almoxerifo falou, pô, cara, tá para chegar, mas não chegou, teve um atraso aí, o fornecedor. Aí o cara vai lidar com uma série de problemas desse monte de coisa que ele tem, tanto ferramental, tanto quanto os procedimentos, quanto todos os processos de relação que ele tem, de trabalho e também do próprio problema que ele está resolvendo, a tecnologia que ele está interagindo. Por exemplo, parafuso ali pode também estar agarrando de uma forma que ele nunca viu, por exemplo. Então ele precisa se adaptar a isso. Então essa formatação adaptável que ele vai tendo, no final das contas, ele termina o trabalho e tudo deu certo, e ele atuou de uma forma segura, muito pelo fato dele ter se adaptado a esse problema e muitas vezes desviado do procedimento. Então, ou seja, a segurança que chegou ao resultado positivo, ela foi impossível você conseguir prever ela de uma maneira correta, certo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, né, dado uma determinada proporção. Então a gente diz que isso aí o resultado de tudo isso que aconteceu de forma segura é emergente, porque se é imprevisível e é variável, então só um fenômeno emergente para você conseguir adaptar, dada aquela circunstância pontual, para que de fato a segurança ocorra. Girl, I know you try. You fly straight into my heart. You fly straight into my heart. But here comes the fall.